no meio dessa reconstrução, né, no meio das dores que nós passamos, né? Porque aí nós podemos identificar aí 2 pontos, né? As mulheres que estão sendo reconstruídas em meio às dores e as mulheres que já passaram pelo processo de cura dessas dores que elas enfrentaram, né? E depois eu quero compartilhar algo com vocês aqui mais no final sobre isso que a Rita falou, né? Especificamente essa palavra que ela disse, né? Isso que você passou foi necessário. E eu nem escutei isso recentemente, não, eu nem escutei isso. E hoje eu quero assim, de verdade, eu quero assim abrir o meu coração aqui e compartilhar algo que possa edificar as nossas vidas e possa, sabe, mulheres, nos encorajar. Sabe, nos encorajar. Eu quero trazer assim para nós bem, eu quero tentar ser o mais breve possível, amém? Dentro dessa reflexão, mas trazer 2 pontos aqui para nós. As mulheres que estão passando por esse processo ainda de dores, né? Porque eu creio que pode ter mulheres aqui no nosso meio e não precisa se expor, amém? Que estão passando por processos de dores, que estão passando por um processo ainda de cura, que não foram curadas por completo, que ainda estão nesse processo da construção de uma verdadeira guerreira, nesse processo de reconstrução no meio das dores, das feridas que carregam. Mas eu sei que no nosso meio aqui existem mulheres que já foram curadas e que são mulheres hoje que são parteiras na vida das outras. E já nós vamos entender melhor sobre isso. Mas é uma parteira? Sim. As mulheres que passam pelo processo de cura, elas se tornam mulheres parteiras na vida de outras mulheres. Entende? Eu quero trazer 2 exemplos para nós. Primeiro, eu quero trazer o exemplo de Abigail. Eu não sei aqui quantas já ouviram falar sobre a história de Abigail. Vou dar referência bíblica, não vou ler todo o texto para não ficar extenso para nós, amém? Mas lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, vai contar para nós a história de Abigail. Quem que foi Abigail? Abigail foi uma mulher sábia, uma mulher prudente e uma mulher pacificadora. O marido de Abigail era Nabal, um homem totalmente cruel, um homem perverso, um homem que se embriagava, um homem que não tinha respeito nenhum, nem pela sua casa e nem pelos de fora. Então, no decorrer do texto, irmãs, a Bíblia vai contar, vai trazer para nós, dentro desse texto de 1 Samuel, capítulo 25, vai mostrar para nós como que era esse homem, as características que ele tinha, mas a Bíblia também descreve as características que essa mulher tinha. E o que é muito curioso no meio disso é que mesmo Abigail, tendo um marido tolo do lado dela, ela foi uma mulher que ela não abandonou o barco onde ela estava. Mas ela foi uma mulher totalmente obediente à voz do Senhor, uma mulher totalmente prudente na maneira de agir. Ela era uma mulher que ela sabia o momento de falar, o momento que ela precisava se calar. Ela sabia o momento que ela precisava entender a voz que o Espírito Santo soprava sobre ela, daquilo que ela precisava fazer. E através dessa mulher posicionada, Deus trouxe livramento sobre a casa dela. O primeiro livramento de morte sobre a casa dela, de pessoas inocentes ali. E depois disso também, Deus vingou, né, aquilo que o marido dela fez contra Davi, porque a palavra de Deus vai contar, mulheres, nessa passagem, que Davi manda os seus mensageiros, né, até Nabal, e Nabal, digamos assim, vamos colocar na linguagem de hoje, né, Nabal faz um desaforo com esses homens. Nabal, ele é orgulhoso, ele trata esses homens com ignorância. E quando isso chega no ouvido do rei Davi, a primeira atitude do rei Davi é fazer o quê? É se encontrar com ele para poder matar ele, né? E o que a palavra de Deus vai falar? No momento que Nabal está ali festejando, já embriagado, como a palavra de Deus fala, ele já estava embriagado naquele momento, o que Abigail faz? Abigail, na sabedoria dela, sai, ó, de fininho, quietinha, sem contar para o marido, para poder se posicionar e resolver a situação, para poder trazer um livramento sobre a casa dela. Então, Abigail sobe lá, a Bíblia vai dizer que foi num jumento, se eu não me engano, sobe lá num jumentinho, vai até ao encontro de Davi, e diante de Davi,
essa mulher pede perdão para Davi pela atitude do marido dela, e essa mulher pede para Davi misericórdia sobre a casa dela, para que Davi não levasse em consideração aquilo que o marido dela tinha feito, porque bem conhecia Davi qual era a fama de Nabal, né? Um homem totalmente tolo. Por quê? Porque um homem que não se sujeita à autoridade de Deus, um homem que não se sujeita à voz do Espírito Santo sobre a casa dele, ele se torna um homem tolo, assim como a mulher. A mulher sábia edifica a casa, a mulher tola com as suas próprias mãos ela destrói. Então, se nós não estivermos debaixo daquilo que o céu nos conduz, nós nos tornamos pessoas tolas dentro da nossa casa. Só que o que acontece? O que é curioso nessa história é que Abigail deixa para contar a atitude que ela teve no outro dia, quando Nabal já estava consciente, quando ele estava sóbrio, quando ele não estava mais embriagado. Ou seja, olha o exemplo de sabedoria, de prudência que essa mulher nos deixa por lição. E quando Abigail vai contar para o marido dela o que iria acontecer sobre a casa dele se ela não tivesse sido essa mulher posicionada, mesmo em meio à dor que ela carregava dentro de um lar totalmente desestruturado, com um marido totalmente descontrolado, um homem desequilibrado, um homem sem domínio próprio. Mas mesmo assim, essa mulher não se colocou de vítima na condição que ela sofria, mas ela se levantou como uma mulher posicionada, inclinada, a mesma em meia dor que ela carregava, mas ela dizia assim: ei Deus, eu não vou ficar nessa condição de vítima, mas eu sei que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu vou ser sábia ao som da tua voz, eu vou seguir aquilo que o Senhor me trouxe, eu sei que a providência quem vai trazer é o Senhor sobre a minha casa. Então ela foi uma mulher que ela foi totalmente temente a Deus e confiante no Senhor, porque ela sabia que Deus era com ela naquela situação. E quando ela conta para o marido dela o que tinha acontecido, o marido dela sofre um ataque, 10 dias depois esse homem morre. 10 dias depois ele morre. Quando Davi descobre a morte desse homem, Davi lembra da mulher que Abigail foi, da atitude de Abigail, e Davi faz o quê? Pede Abigail em casamento, e eles se casam, e disso nasce, né, desse casamento, dessa união, nasce um filho. Então, irmãs, o que essa passagem da palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que mesmo em meio às dores que nós carregamos, talvez dores dentro da nossa casa, não sei, talvez com maridos, que sabe, que são homens, não sei, desestruturados, homens que não seguem, sabe, a condução do Senhor sobre a vida deles. E muitas vezes nós entendemos, né, essa questão assim de nós como esposas, né, a submissão, todas essas coisas. Só que o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quando nós somos mulheres posicionadas em Deus, Deus ele vai agir sobre a nossa casa. Deus ele vai trazer livramento. De que forma, nós não sabemos. No caso de Abigail, o que aconteceu? Essa mulher ela não se separou do marido. Essa mulher ela não saiu do lugar onde ela estava. Só que Deus vingou. Deus vingou o que esse homem fez com Davi e talvez o que ele fez uma vida inteira sobre a vida dessa mulher. Só que o que acontece? Deus olhava para Abigail e eu fico imaginando assim como que Deus não enxergava essa mulher como uma mulher amada, como uma filha, realmente uma filha que era posicionada, sabe? E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Deus não quer olhar para nós e que nós venhamos, sabe, nos sentir coitadinhas diante do sofrimento que nós passamos. Sabe por quê? Porque se a gente se sentir coitadinha na situação que nós passamos, nós não vamos conseguir descobrir a sabedoria que existe em Deus para poder lidar com as situações. Nós não vamos saber aproveitar as dores que nós passamos para colocar em prática aquilo lá que aquele versículo da palavra de Deus nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que se todas as coisas cooperam, até as dores, até as guerras, muitas vezes até, sabe, as situações de humilhações que mulheres passam dentro da sua casa, muitas vezes em guerra com o marido ou com os filhos, no caso dessa mulher, né? Porque aqui ela tinha um problema direto de um lar totalmente desestruturado. Só que o que nós vemos? Nós vemos aqui Deus mudando a sorte dessa mulher. Diante do quê? Diante de uma mulher que não era vítima daquilo que ela sofria, mas era uma mulher posicionada em Deus. Ela foi uma mulher que ela usou aquilo que ela tinha, ela foi conduzida pela voz do Senhor e no momento certo, ela teve a atitude certa para aquilo que era necessário a ser feito. Então nós vemos aqui
ela nos deixando esse exemplo, que para que nós possamos ser mulheres reconstruídas em meio às dores, né? Eu digo aqui agora para mulheres que têm passado pelas dores. Não pelas mulheres que já foram reconstruídas, amém? Mas as mulheres que ainda estão passando por meio às dores. Se você que está passando em meio às dores for uma mulher que é temente a Deus, for uma mulher que tudo você vai para os pés do Senhor, que as tuas causas você entrega para Deus, que diante daquilo que você sofre, você não se vitimiza, mas você se posiciona, sabe, profetizando sobre a tua vida, dizendo assim, Deus, eu quero me tornar essa guerreira dentro do teu reino. Eu quero ser essa mulher pontual para esse tempo, para essa hora, dentro da situação, dentro do contexto de vida que eu tenho passado. Dentro do meu contexto familiar, eu quero ser essa mulher que eu me levanto como uma mulher que eu edifico a minha casa. Como uma mulher sábia no Senhor. Eu quero ser prudente. Eu quero saber o momento que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que me calar. Porque muitas vezes para nós mulheres é difícil a gente conseguir fazer isso. Porque a gente fala muito. Então às vezes é difícil para nós. Sabe? A gente conseguir se calar diante das situações, às vezes, que nós passamos. Só que, às vezes, o silêncio, ele fala muito mais do que blá, 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 blá. Muitas vezes o silêncio, ele é necessário. O silêncio, ele é sábio. Então, muitas vezes, é essa busca, sabe, dentro do Espírito Santo, irmãs, que nós precisamos começar a buscar, sabe, esse cuidado sobre as nossas vidas, entende? Esse amor verdadeiro pela nossa própria vida. Porque uma mulher que se ama de verdade, ela vai olhar para as dores que ela passa e ela vai entender assim, ei Deus, eu sei que tem propósito nisso aqui. Isso aqui quer me ensinar alguma coisa. Se o Senhor está permitindo que eu passe por isso, é porque eu sou forte o suficiente para conseguir passar. Por quê? Pela nossa autossuficiência? Não, porque eu sei que o Deus que fere é o Deus que cura. É exatamente isso que a Rita falou. Deus, ele vem, né, com um bisturi e dói. Ai, quando Deus fere, como dói, meu Deus, parece que aquela dor não vai ter fim, como é difícil. Só que, irmãs, quando ele nos cura, meu Deus, você sorri à toa, você se alegra, existe graça de Deus sobre a tua vida, Deus derrama sabedoria, sabe? Deus, ele derrama, assim, uma alegria inexplicável sobre a nossa vida, é algo surreal, é algo sobrenatural, entende? Por isso que eu digo, não importa a dor que você está passando. Mas eu creio em nome de Jesus que quanto maior é a dor, maior é o propósito que Deus tem para cumprir através das nossas vidas. Só que primeiro ele vai fazer dentro de nós, ele vai nos reconstruir. Por quê? Para que quando nós formos um canal de bênção para poder encorajar outras mulheres, nesse tempo nós vamos conseguir falar daquilo que nós vivemos. O que é mais fácil hoje? Eu tratar com uma mulher da qual eu passei pelas mesmas lutas que ela passou, ou eu tratar com uma mulher algo talvez que para mim é desconhecido? É mais fácil muitas vezes, claro. Isso, Rita, exatamente, a gente falar daquilo que nós vivemos, porque se eu vivi essa dor, se eu passei por esse corte profundo do Senhor, mas com a mesma profundidade que houve essa ferida, houve uma cura repleta de misericórdia, de graça de Deus sobre a minha vida. Eu vou poder falar para aquela mulher que está passando pela mesma coisa que eu passei, dizendo assim, ei, existe vida para você depois da dor. Existe reconstrução no meio do que você está passando. Entende? E agora eu quero ir para o outro ponto das mulheres que, para glória e honra do nome do Senhor, já passaram pela reconstrução no meio da dor e hoje são essas mulheres que já foram reconstruídas em meio à dor, que foram curadas, são mulheres que têm o seu passado resolvido, sabe, que tem a sua identidade resolvida em Deus, que tem a sua paternidade nele, que sabe qual é o propósito que carrega. E aqui nós vemos a palavra de Deus nos mostrar sobre Sifrá e Ipuá. Não sei quantas já ouviram falar sobre Sifrá e Ipuá. Tá lá no livro de Êxodo, vocês vai ver a história dela lá no capítulo 1. Depois eu quero convidar vocês para ler a história dessas duas mulheres, amém? Foram duas parteiras, a palavra de Deus vai dizer que elas foram duas parteiras no tempo do Egito. E o que acontece? Faraó manda com que essas duas parteiras mate todos os bebês meninos daquele tempo, né? O que nós vemos aqui? Todas as vezes que um propósito nasce, um inimigo tenta se levantar para fazer o quê? Tentar matar o propósito que está nascendo.
sabe? E o que que essas parteiras fazem aqui? Essas parteiras, elas não obedecem à voz de Faraó, mas elas obedecem à voz de Deus, e elas trazem livramento sobre a vida daqueles bebês daquele tempo. E no meio desses bebês foi Faraó, um dos que foi, né, livrado da morte, que Deus tinha um propósito muito grande através de Faraó, porque Faraó era o quê? Moisés. Moisés, ele ia ser um libertador. E muitas vezes, quem se levanta para ser libertador, o que que o inimigo quer fazer? O inimigo não quer que o libertador viva, porque o libertador, ele tem a capacidade, através de Deus, de libertar quem está cativo, quem está preso, quem está, sabe, aprisionado. E ali nós vemos aqui essas duas mulheres aqui, corajosas, mulheres sábias, mulheres que não caminharam na voz de homens. Elas poderiam aqui temer a própria vida e pensar assim, poxa, mas se eu não fizer o que o Faraó está mandando, nós podemos morrer. Mas elas arriscaram a vida delas para deixar os propósitos nascerem, que eram os meninos naquele tempo. Então, o ponto aqui, irmãs, que eu quero chegar com relação a essas duas parteiras, é que nós que passamos pelo processo de cura, que fomos reconstruída em meio às dores, que nós possamos hoje ser essas parteiras, que ajudam outras mulheres a não deixar o propósito delas morrerem, mas ajudar o propósito nascer, sabe? Que nós possamos ser essas mulheres que são arqueiras, sabe? Aquelas mulheres que Deus vai colocar no nosso caminho como flechas, que nós possamos lançar essas mulheres o mais longe possível sobre o alvo que Deus tem na vida dessas mulheres. Porque hoje existe muita mulher machucada, ferida, enterrando o propósito que Deus confiou na mão dessas mulheres. Tem muita mulher morrendo. Sabe por quê? E tem mulher morrendo debaixo, muitas vezes, do nariz de outras mulheres que estão ali à volta dela. Só que daí, aí que tá a questão. Quando nós caminhamos com pessoas de propósito, com pessoas que olham para nós e enxergam em nós aquilo que nós carregamos, vão ser mulheres que vão estar à nossa volta. E não vão deixar com que o propósito na nossa vida morra, mas são mulheres que vão nos impulsionar. São mulheres que vão nos levantar, que vai dizer assim, ei, tá difícil, vem aqui que eu te ponho no meu ombro e te ajudo a caminhar. Mas você não vai desistir. Você não chegou até aqui agora para morrer no deserto, não. Você chegou até aqui, que é para você persistir. Amém? Então, assim, é muito precioso, irmãs, da parte de Deus, assim, como o Espírito Santo fala e como ele testifica, né? A palavra, muitas vezes, que é trazida. Todas as vezes que eu vejo, assim, alguém trazendo uma reflexão aqui, o Senhor sempre testifica através da boca de uma outra pessoa aquilo que ele quer falar, porque eu creio, em nome de Jesus, eu creio que aquilo que tem sido lançado aqui no grupo tem sido, sabe, água fresca derramada do trono de Deus, água que tem matado sede, sabe? De mulheres que estão com sede, mulheres que estão com fome da presença de Deus. Isso é caminhar por propósito, entende? São mulheres que ajudam umas às outras. São mulheres que não se comparam, são mulheres que não competem. São mulheres que não estão preocupadas, sabe? Ai, será que ela vai pegar o meu lugar? Ai, será que eu vou ser mais amada do que ela? Ai, será que ela prega melhor do que eu? Ai, não! É dentro dessa simplicidade que nós temos carregado como mulheres, mulheres reais. Mulheres de carne e osso. Que tem nome, que tem sobrenome, que não tem título, que não tem missionária como a Rita é, que não tem pastora como eu sou. Não, porque na nossa identidade não tá pastora nem missionária. Na nossa identidade tá Daniele, no da Rita tá Rita. E é isso que nós somos. Mulheres fortes, guerreiras e corajosas, para poder nos ajudar umas às outras a impulsionar aquelas que ainda, sabe, não descobriram o propósito que elas têm. Mas ajudar essas mulheres a descobrir o propósito que elas carregam. O nosso título sobre essa terra é um só: servas e mais nada. É o espírito de servidão que nós temos que carregar. É nada mais além do que isso. Nada mais além do que isso. Amém? Então, o porquê que muitas vezes, né, pode soar assim, parece que é tão repetitivo, né? Tão repetitivo a gente falar de dor, de cura. Só que é aquilo, a gente transborda daquilo que a gente tá cheio. Quando você tá cheio de cura, é o que você quer transbordar na vida das pessoas. Quando você foi reconstruída, é o que você quer transbordar na vida das pessoas. Porque você quer que mais mulheres não morram, mas que elas vivam. Amém? Então, eu deixo aqui essa reflexão para nós aqui nessa noite.
E que o Espírito Santo de Deus possa mesmo, sabe, mulheres, reconstruir aquelas que estão passando por dores. Não me importa a dor que você tem carregado, mas eu quero dizer para você que assim como um dia lá atrás Deus me reconstruiu, Ele vai fazer o mesmo sobre a tua vida, porque ninguém é mais querido do que ninguém. Deus ama todas nós por igual. Agora, vai de como nós aceitamos o processo da dor e o proveito que nós tiramos disso de grandes lições e de nos impulsionar a ser essas guerreiras no Senhor. E para aquelas que já foram curadas, que nós possamos, mulheres, ser essas parteiras, sabe? Seja aí quem for, quem passar no nosso caminho, sabe, no nosso trabalho, seja dentro da igreja, quem for, se você olhar para uma mulher e pedir para Deus, sabe, pede para Deus fazer você olhar para essa mulher que está à tua volta, essas mulheres, sabe, no campo onde vocês estão, onde vocês estiverem plantadas, sabe? Mas que vocês possam pedir, Deus, mostra para mim sobre a vida dessa mulher, o propósito que ela carrega, o que eu posso contribuir, ser uma agente de ti sobre a vida dela. E não deixa essa mulher morrer sozinha, sabe? Por mais que tenha 10 em volta dessa mulher, que só tá olhando pro próprio umbigo e não tá vendo que tem gente morrendo perto. Mas que você seja essa mulher, sabe? Que tem esse olho clínico dentro do mundo espiritual, que você olha e diz assim, uau, essa mulher, ela carrega alguma coisa. Eu quero ser uma parteira na vida dessa mulher. Não quero deixar com que o propósito morra, porque tem muita mulher aí morrendo sozinha. E a nossa responsabilidade como mulheres, acabou o tempo de olhar só para o nosso umbigo. Agora é um tempo da gente, sabe, dar as mãos umas para as outras e nos encorajar e nos levantar juntas, em unidade como a verdadeira igreja do Senhor. Porque a verdadeira igreja do Senhor é essa. É a igreja que vive em unidade, que olha para as pessoas e enxerga a necessidade que essas pessoas têm. Não permite com que essas pessoas morram naquilo que elas estão passando. Amém? Então essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Obrigada, mulheres.